Meio-dia e 18 agora. Tem uma outra situação que chama a atenção e a gente vai destacar aqui, e é em relação a um acordo que foi feito entre Prefeitura e Sanepar. Mas esse acordo aqui não é aquele acordo pelos 300 milhões que a Prefeitura receberia de indenização da Sanepar, também de presente, o horto florestal e tal, para a Sanepar continuar com o contrato. Não! É um outro acordo que não passou pela Câmara, que não teve nenhum tipo de estudo, mas que foi um dinheiro e uma boa grana que entrou nos cofres da Prefeitura. Mas, segundo o Tribunal de Contas do Estado, não deveria ter sido desse jeito, Márcio, é isso? Pois é, Juliana, essa informação você fica sabendo primeiro aqui com a equipe do Pinga Fogo e provavelmente só aqui também você vai ter essa informação. O prefeito Ulisses Maia está enrolado com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Eu vou explicar para você essa situação. Não é realmente esse acordo de agora, não. E pelo jeito o prefeito gosta bem de fazer os acordos com a Sanepar aí, tá? Esse de 300 milhões aí, que é para a Sanepar continuar até 2040, a Câmara deu uma segurada, mas tudo indica que o prefeito vai recorrer dessa decisão, porque quer firmar o acordo com a Sanepar. A Sanepar quer continuar aqui. A Justiça já disse o seguinte: Prefeitura, você pode cancelar o contrato, hora que você quiser. A Justiça já determinou. Já foi até para o Supremo, tá? Mas aí, a Prefeitura falou, não, vamos deixar a Sanepar. Em troca, eles dão um terreno, que provavelmente seja o horto, e mais 300 milhões de reais. São esses valores que nos chamam a atenção. Como é que eles chegam a esses valores? Bom, um acordo antes que o prefeito Ulisses Maia fez, e fez questão de ficar quieto, porque isso aqui é de 2019 ainda. O prefeito fez um acordo com a Sanepar lá, que é assim, Juliano, a Sanepar, ela tem o serviço, a obrigação de fazer o serviço então, da captação da água, tratamento da água, coleta do esgoto e a destinação correta do esgoto, e o tratamento do esgoto. A Sanepar, então, teria que construir as redes, rede de água, rede de esgoto. Só que tem uma lei municipal que diz o seguinte: todo loteamento, para ser aprovado, já tem que vir com a rede de água e rede de esgoto. Então a Sanepar não teria que fazer. Só que está no contrato que ela tem que fazer. Aí de quando em quando a Prefeitura pega a quantidade de loteamento que era para a Sanepar ter feito, mas a Prefeitura obrigou a construtora a fazer, e a Sanepar tem que pagar um valor para a Prefeitura, tá? O prefeito fechou um acordo com a Sanepar e a Prefeitura recebeu 20 milhões no caixa. Só que a Prefeitura fez assim, ó, não contou para ninguém dos 20 milhões. Ficou tudo quietinho. Só que aí descobriram e denunciaram no Tribunal de Contas. Descobriram o então deputado estadual Homero Marquesi e o Observatório Social aqui de Maringá, que faz às vezes muito bem feito, inclusive dos vereadores que não entendem nada do assunto. Então, lógico que não vão questionar sobre isso. O Tribunal de Contas multou o prefeito, colocou a responsabilidade do CPF dele, ou seja, se enrolou o prefeito Ulisses Maia, tá? E o prefeito vai ter que explicar de onde surgiu esse valor, por que é esse valor de quase 50 milhões, a prefeitura já recebeu 20, tá? E quem autorizou a fazer o acordo? Porque o prefeito não ouviu a Câmara, eles não têm estudos que mostram que o valor seria esse. Então, reprovaram as contas do prefeito. Essa é a ação. Quer ver? Nininho, coloca aí. Nós tivemos acesso à decisão do Tribunal de Contas. Eu estou acompanhando já faz um tempo, porque a decisão foi lá no meio do mês de setembro. Só que o acórdão, ou seja, a decisão final só foi publicada nos últimos dias. E aí, Juliana, são muitas páginas. A gente se debruçou aí no final de semana para estudar o caso. Então, olha lá, ó, é um recurso. O que foi julgado agora é assim, ó. O prefeito, então, ele foi, vamos dizer, condenado. Teve as suas contas rejeitadas, tá? Ele recorreu da decisão. E o que nós vamos ler agora é a decisão sobre o recurso dele. Então, olha lá, ó. Trata-se de um recurso de revista que foi interposto pelo Ulisses Maia,
que é o representante da prefeitura, tá? Foi discutido lá no Tribunal do Pleno, por meio de um acordo, que julgou parcialmente procedente a denúncia do Homero Marchesi e do Observatório por uma suposta impropriedades relativas à transferência de 20 milhões de reais feita pela Sanepar, num aditivo. Celebrado, o acordo foi em 80, né, o contrato, mas um aditivo que foi de 2019. Aqui embaixo, ó, o pagamento foi realizado pela Sanepar após o acordo firmado para indenizar galerias de água e esgoto indicadas por loteadoras e cedidas à companhia. A operação foi deliberada e definida na reunião dos conselheiros, Conselho de Administração, em abril de 2019. O que nós estamos lendo aqui é o recurso do prefeito Ulisses Maia. Como ele teve a conta rejeitada, ou seja, o prefeito foi punido pelo tribunal, ele recorreu da decisão, Juliano. E a novidade é a decisão do recurso dele. E a gente vai ler agora na segunda página desse processo, tá? Ó, então é o seguinte, conforme o acórdão aí, que é a decisão anterior, tá? Mesmo após diversas providências realizadas, tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo, desde 2019, para retomar o serviço de saneamento, tá? Isso aqui é interessante. Lembra que a Prefeitura está falando faz tempo que nós vamos pegar água para nós, tá? Uhum. Mesmo no meio desse processo, tá? Para fins de retomar o serviço de saneamento e para devidamente aferir ali os valores, o senhor Ulisses de Jesus Maia, prefeito, firmou com a Sanepar mais um aditivo, aceitando os valores que a empresa propôs de 20 milhões. Isso aí dá quitação para a Sanepar, ou seja, essa responsabilidade que a empresa teria de fazer o esgoto, a rede de água nos loteamentos, ela estaria livre de qualquer problema. Então, o prefeito, mesmo na discussão da Sanepar não continuar, ele fez um acordo com a Sanepar. Olha o detalhe ali, ó. Sem a aprovação do Legislativo, bem como a respectiva publicidade. Ou seja, o prefeito fez um aditivo secreto com a Sanepar. Ninguém soube desse aditivo que o prefeito fez. E é interessante, ó, que não fala lá município de Maringá. Valores devidos entre as partes, o senhor Ulisses Maia firmou com a Sanepar o aditivo, tá? O prefeito, é essa tela de baixo, o prefeito, o recorrente, que no caso é ele, disse que essa decisão aí, que colocou a punição para ele, ignorou a exigência de demonstração de dolo ou de erro grosseiro. O que o prefeito está querendo dizer é o seguinte, gente, eu não errei, eu não fiz por maldade, eu não tive dolo na hora de assinar esse aditivo com a empresa. Por isso, ele disse que não deveria ser punido por isso, tá? Tudo bem. Acontece o seguinte, ó, aí o relator do caso, ele diz lá, ocorre que, o Nenê vai ajustar a tela para a gente ali, ó, aquele último quadradinho, olha lá, ocorre que o erro grosseiro foi exaustivamente demonstrado no acordo. Ou seja, está claro para os conselheiros do tribunal que o prefeito errou de forma grosseira ao fazer o acordo com a Sanepar, tá? Evidencia também a omissão do recorrente, a omissão do Ulisses com elevado grau de negligência ao firmar o aditivo. O prefeito foi negligente ao fazer esse acordo com a Sanepar. Diante disso, o relator vota pelo desprovimento, ou seja, ignorar o recurso do Ulisses. Ele disse que não, eu não tenho culpa. O relator diz, eu voto pelo desprovimento, ou seja, ele tem culpa. E embaixo aqui, ó, os membros do Tribunal de Contas, nos termos do voto do relator, eles por unanimidade decidiram negar também. Ou seja, mantiveram a condenação, vamos tratar dessa forma, do prefeito Ulisses Maia.
O prefeito, segundo eles, não deveria ter feito esse acordo, não deveria ter recebido esse dinheiro, porque não tinha documento que comprovasse qual era o valor que a Sanepar tinha que pagar. Não tinha esse documento, não tinha aprovação da Câmara, o prefeito ignorou todo mundo, passou por cima de todo mundo, como ele sempre faz, inclusive, e acertou, fez um acordo com a Sanepar e o município ia receber quase 50 milhões. 20 milhões está na conta. Entrou em 2019. Só que está lá ainda, Juliano, porque o Tribunal de Contas bloqueou o dinheiro. Eles fizeram um acordo lá que o dinheiro ia entrar no caixa livre da prefeitura. Então a prefeitura ia gastar com o que quisesse, inclusive com a Maringá Encantada, com prainha, o que o prefeito quisesse. Quando, na verdade, esse recurso deveria ser usado para, por exemplo, fazer o esgoto de Floriano e de Iguatemi, que os dois vereadores aí, vergonheiro, né? Os dois vereadores do bairro estão batendo palma. Esse esgoto aí já devia ter saído antes, lá atrás, com esse dinheiro aqui, que ia entrar no caixa livre da prefeitura. O prefeito está enrolado com isso aí. Por quê? Ele quis argumentar lá, eu li todo o processo. Ah, mas os advogados da prefeitura não me falaram nada. O relator lá disse o seguinte: problema seu. Ao assinar o papel, quem assume é você. E a punição aí é contra o CPF do prefeito. A punição é contra o CPF do prefeito. E sabe o que é mais interessante? Em 2004, lá atrás, o prefeito Ulisses, ele era... Não, 2014. Ou é 2004? Tá, enfim. Algum tempo atrás, eu tenho aqui ó, a anotação... O prefeito ele era vereador aqui, em Maringá. A Câmara fez uma CPI, Juliano, da Sanepar. E o prefeito era vereador, ele participou dessa CPI aí, tá? 2014. Eu tenho a cópia aqui da CPI. Em 2014, o prefeito ele era vereador. A CPI da Câmara diz que só dessa indenização aí de rede, a Sanepar deveria pagar pelo menos, na época, 62 milhões para a prefeitura. Na época. Então, se em 2014 era 62, 2015, 16, 17, 18, 19. 5 anos depois, o prefeito aceita receber um valor menor pelo mesmo serviço. Estranho, viu, Juliano? Normalmente fica mais caro e não mais barato, né, Márcio? Pois é. Normalmente fica mais caro. E aí o Tribunal de Contas brecou, inclusive negou esse recurso do prefeito. Ou não? Tem alguma coisa estranha aí. E agora qual é o próximo passo nisso, Márcio? Ô, Juliano, o próximo passo, o prefeito pode ter, eu acho que cabe mais um recurso, mas eu acho difícil eles mudarem a opinião, que é a segunda vez que eles condenam ele. Então aí é o seguinte, o município vai ter prazo ali para poder apresentar qual é o valor realmente que a Sanepar tem que pagar. Será que o município vai apresentar algum estudo comprovando esse valor de 20 milhões? Deve. A condenação fala disso também. E multa no CPF do prefeito. Vai ser punido, vai ter as contas rejeitadas. E se apresentar estudo que comprove o valor, o voto no Tribunal de Contas pode ser mudado, né, Márcio? E não, se apresentar, não, o valor tá tudo certo, mas... Difícil, né? Mas a multa ele vai ter que pagar, sabe por quê? Porque eu não sei o quanto você me deve, como é que eu aceito já receber o seu dinheiro, Juliano? E o seu dinheiro, que é para eu pagar o Nininho, eu já estou usando para pagar o Samuca? Como assim? Então, o prefeito está enrolado. Ele vai ter... O ano que vem ele sai da prefeitura. Mas mesmo depois de sair da prefeitura, isso aí vai enrolar a vida do Ulisses, esse acordo com a Sanepar, viu, Juliano? Quando a gente falou lá atrás que está muito estranha essa história, o prefeito no começo do ano, eu vou pegar a água de volta e não sei o quê. Aí bastou uma reunião em Curitiba, ele falou, a Sanepar tem que continuar, é melhor para nós. Do nada, isso é tudo muito estranho. Só que assim, o prefeito não fala com a nossa equipe e a Secretaria de Comunicação também é orientada a não responder às dúvidas que nós temos, Juliano. Alguns assuntos que eles consideram mais espinhosos, né, Márcio? Exatamente. Eles consideram, viu? O que nós vamos falar para eles?
Como disseram lá, viu? Nós precisamos desmentir a turma do Pinga Fogo. Mas desmentir o que se eles estão falando verdade? O que nós vamos falar para eles que eles vão entender? Eles estão batendo cabeça lá para isso, né? Por isso que preferem ficar no silêncio. É o silêncio dos inocentes, Márcio? Ou será que vamos naquele que quem cala consente? Eu acho que é a segunda opção, Juliano. Os detalhes da notícia com todos os detalhes, né? A notícia com todos os detalhes, a ordem cronológica, você pode acessar agora em pingafogo.com.